Questão de número 20. Nós temos aí os seguintes vetores e seus ângulos em relação ao semi-eixo x positivo. Só que alguns estão em graus e outros estão em radianos. Então ele quer o seguinte: qual é a soma dos quatro vetores seguintes em termos de vetores unitários? Para esta soma, quais o módulo, né? Ou seja, qual o módulo desse vetor, e o ângulo dele em graus e em radianos. Né? Nós temos aí letra A, B, C e D pedindo isso aí. Na letra A soma desse vetor em termos de vetores unitários, o módulo desse vetor, na letra B, o ângulo dele em graus em relação ao semi-eixo x positivo, e na letra D, o ângulo dele em radianos. Então vamos lá. Para começar, vamos fazer aqui as seguintes conversões. Nós temos aqui uma regra de 3, né, para fazer a conversão. Θ vai representar o ângulo em graus e φ em radianos. Então, nós temos 180 e π, né, que são equivalentes em graus e radianos. Então, para converter de um para o outro, nós temos o seguinte. O nosso vetor E, o ângulo do nosso vetor E está em radianos. Então, para converter em graus, substitui aí 0,9 ali em φ, que representa o radianos. Então, nós vamos ter o ângulo dele em graus, 51,57. E o nosso vetor G está ali em radianos também. Então, vamos converter ele para graus. Então, nós temos aqui ele em graus. Muito bem. Então, vamos lá. Para a gente fazer a soma desses vetores, né, desses quatro vetores, vamos descobrir aqui qual é a componente x e y de cada um desses respectivos vetores, E, F, G e H. Então, nós temos aqui, para o nosso vetor E, nós vamos ter aqui, para o eixo x, o cosseno do módulo desse vetor e o seno do módulo desse vetor para a componente y. O ângulo 51,57, que a gente acabou de descobrir. Então, nós temos aí, em termos de vetores unitários, para a componente x, 3,73, e para a componente y, 4,7. A mesma coisa fazemos para o nosso vetor f. Então, nós temos aí módulo do cosseno desse ângulo e o módulo do seno desse ângulo, respectivamente para as componentes x e y. Então, nós temos em x 1,29, em y menos 4,83. Repetindo isso para g, nós vamos ter as componentes x 1,45, y 3,73. E para a componente A, e para o vetor h, nós vamos ter aí as componentes x menos 5,2 e y 3. Então, o nosso vetor resultante vai ser a soma de cada um desses vetores. Como a gente quer em termos de vetores unitários, né? Então vai ser a soma de cada componente, né? A soma das componentes deles em x e a soma das componentes deles em y. Fazendo a operação, então, nós temos aqui o nosso vetor resultante, né, da soma desses quatro vetores em termos de vetores unitários. Para x, 1,27 metros e para y, 6,6 metros. Então, está aí o nosso vetor resultante em termos de vetores unitários. O módulo desse vetor, aí vamos pegar cada componente dele e aplicar, né, no módulo do vetor. Então, nós temos aí como se extrai o valor do módulo desse vetor, resolve as potências, resolve a soma, extrai a raiz, nós vamos ter o módulo desse vetor de 6,72 metros.
Então, esse é o nosso vetor resultante da soma daqueles 4 vetores. Na letra C, a gente quer o ângulo desse vetor, então a tangente a menos 1 do cateto oposto sobre o adjacente. Então, o nosso cateto oposto, 6,6 metros, e o adjacente, 1,27 metros. Resolve esse quociente e extrai a tangente a menos 1 desse resultado. Nós vamos ter um ângulo de 79,11 graus. Como as componentes desses vetores são tudo positivos, significa que ele está no primeiro quadrante, então esse ângulo aí é realmente em relação ao eixo x positivo. Na letra D, ele quer esse valor em radianos, então tá aqui como a gente faz para converter esse grau em radiano. Então, o nosso θ ali é o nosso grau, 79,11, e resolve esse produto e esse quociente, e vamos ter aí em radianos 1,38 radianos, o ângulo dele nessa unidade. Muito bem, pessoal, é isso aí, até a próxima questão.